Leitura do livro O Livro dos Mártires, de John Foxe, parte 22, capítulo 17. Surgimento e progresso do protestantismo na Irlanda e as bárbaras matanças de 1641. As trevas do papado entenebreceram a Irlanda desde o seu primeiro estabelecimento até o reinado de Henrique VIII, quando os raios de luz do Evangelho começaram a dissipar as trevas e a prover aquela luz que até então fora desconhecida na ilha. A desprezível ignorância em que o povo era mantido, com os absurdos e supersticiosos conceitos que sustentavam, era bem evidente para muitos. E os artifícios de seus sacerdotes eram tão patentes que várias pessoas distintas, até então fervorosas papistas, de boa vontade sacudiram o jugo que lhes fora imposto e abraçaram o protestantismo. Porém, a violência que era peculiar àquela gente e a sua intensa adesão às ridículas doutrinas que lhes foram ensinadas faziam com que este fosse um perigoso intento. Contudo, muitos se converteram, o que foi acompanhado pelas consequências mais horríveis e desastrosas. A introdução do protestantismo na Irlanda é atribuída principalmente a George Browne, um inglês consagrado arcebispo de Dublin no dia 19 de março de 1535. Fora anteriormente um frade agostiniano, levado à mitra por seus méritos. Após permanecer nesta posição por 5 anos, na época em que Henrique VIII confiscara as igrejas católicas na Inglaterra, fez com que se retirassem todas as imagens e relíquias das 2 catedrais de Dublin e das demais igrejas que faziam parte de sua diocese. No lugar destas, fez com que fossem introduzidos a oração, o credo e os 10 mandamentos. Pouco tempo depois, recebeu uma carta de Thomas Cromwell, o Lorde do Selo Privado, o qual o informava que, após Henrique VIII anular a supremacia papal na Inglaterra, estava decidido a fazer o mesmo na Irlanda, e que, por esta razão, designara a ele, arcebispo Browne, como um dos comissionados para colocar em prática esta ordem. O arcebispo respondeu que já fizera tudo o que lhe fora possível, e arriscava inclusive a sua própria vida, para fazer com que a nobreza e os cavaleiros irlandeses reconhecessem a supremacia de Henrique, tanto em questões espirituais como temporais. Porém, encontrara-se com a mais violenta oposição, especialmente por parte de George, arcebispo de Armagh. Este prelado, em discurso ao clero, lançara uma maldição sobre todos os que reconhecessem a supremacia de sua majestade, e acrescentou ainda que a sua ilha, intitulada nas crônicas de Insula Sacra, ou a Ilha Santa, não pertencia a alguém além do bispo de Roma, e que os pais do rei a receberam do Papa. Browne observou ainda que o arcebispo e o clero de Armagh enviaram os seus mensageiros a Roma e que seria necessário convocar um parlamento na Irlanda para que se aprovasse a lei da supremacia, porque o povo não aceitaria a comissão do rei sem a aprovação da Assembleia Legislativa. Browne, ao concluir, disse que os papas mantiveram o povo mergulhado na mais profunda ignorância, que a maioria do clero era analfabeto, que as pessoas comuns dentre o povo eram mais zelosas em sua cegueira do que foram os santos e mártires em defesa da verdade,
no princípio da divulgação do Evangelho. E ainda que Sean O'Neill, um chefe militar muito poderoso na região norte da ilha, estava decidido a opor-se à comissão régia. Mediante este conselho, no ano seguinte foi convocado um parlamento que deveria reunir-se em Dublin, por ordem de Leonard Grey, que naquela época ocupava a posição de Lord-Tenente local. Nesta assembleia, o arcebispo Browne pronunciou um discurso no qual estabeleceu que os bispos de Roma costumavam, antigamente, reconhecer os imperadores, os reis e os príncipes como supremos em seus próprios domínios, e que por esta razão ele reconhecia o rei Henrique VIII como supremo em todos os assuntos, tanto eclesiásticos como temporais. Ao concluir, disse que todo aquele que se recusasse a consentir com esta lei não seria um leal súdito do rei. Este discurso deixou a todos os demais bispos e senhores em sobressalto. Porém, ao final, concordou-se, após violentos debates, com a supremacia do rei. 2 anos mais tarde, o arcebispo escreveu uma segunda carta ao Lord Cromwell, a fim de queixar-se do clero e dar indicações das maquinações que o Papa tramava contra os defensores do Evangelho. Esta carta está datada de abril de 1538 em Dublin. O arcebispo disse, dentre outros assuntos: é possível ensinar um pássaro a falar com tanto sentido, como fazem muitos do clero neste país. Estes, ainda que não sejam eruditos, são, porém, astutos o bastante para enganar as pessoas simples, a fim de dissuadi-las de obedecer às ordens de Sua Majestade. Os camponeses daqui odeiam muito a vossa autoridade e referem-se a vossa majestade de modo insultante, em sua língua irlandesa, como filho do ferreiro. Como amigo, desejo que vossa senhoria tenha cuidado com sua nobre pessoa. Roma tem em grande favor o duque de Norfolk e grandes favores para esta nação, com o propósito de opor-se à sua majestade. Pouco tempo depois, o Papa enviou uma bula de excomunhão à Irlanda, dirigida ao arcebispo de Armagh e ao seu clero, contra todos os que reconheceram ou chegaram a admitir a supremacia do rei dentro da nação irlandesa. Denunciou através desta uma maldição sobre estes e os seus, que em um prazo de 40 dias não reconhecessem os seus confessores que fizeram o mal em aceitá-la. O arcebispo Browne deu conhecimento disto em uma carta datada de maio de 1538 em Dublin. Parte do formulário de confissão ou voto enviado a estes papistas irlandeses dizia o seguinte: declaro, além do mais, malditos aquele ou aquela, pai ou mãe, irmão ou irmã, filho ou filha, marido ou mulher, tio ou tia, sobrinho ou sobrinha, parente ou parenta, patrão ou patroa, e a todos os demais participantes das relações mais próximas ou queridas, sejam amigos ou conhecidos, que mantenham ou cheguem a manter, no tempo vindouro, que qualquer poder eclesiástico ou civil esteja acima da autoridade da Mãe Igreja, ou que obedeça ou chegue a prestar obediência no tempo vindouro a algum dos inimigos ou contrários à Mãe Igreja, daquilo que aqui dou em juramento. Assim me ajudem Deus, a bendita Virgem, São Pedro, São Paulo e os santos evangelistas.
Este formulário corresponde de maneira precisa às doutrinas promulgadas pelos concílios Laterano e de Constanza, que declaram expressamente que não se deve mostrar favor algum aos hereges, nem se deve cumprir a palavra que for dada a eles, que devem ser excomungados e condenados, e que as suas posses sejam confiscadas, e que os príncipes fiquem obrigados, sob solene juramento, a desarraigá-los de seus respectivos domínios. Que abominável será uma igreja que ousa pisotear desta maneira a toda a autoridade. Como são enganadas as pessoas que aceitam as instruções de tal igreja. Na carta do arcebispo, datada de maio de 1538, que acabamos de mencionar, ele disse: Sua Alteza, o vice-rei desta nação, tem pouco ou nenhum poder sobre os antigos nativos. Agora, tanto os ingleses como os irlandeses começam a opor-se às ordens de sua senhoria e a colocar de lado as suas questões nacionais, o que temo que possa fazer com que, se algo puder levar a isso, um estrangeiro invada esta nação. Não muito depois disso, o arcebispo Browne prendeu um tal Ted O'Brien, frade franciscano, que tinha em seu poder um documento enviado de Roma, datado de maio de 1538 e dirigido a O'Neill. Esta carta continha as seguintes palavras: Sua Santidade, Paulo, agora Papa, e o Concílio dos Padres descobriram recentemente em Roma uma profecia de São Laceriano, bispo irlandês de Cashel, a qual dizia que a Mãe Igreja de Roma cairá quando a fé católica for vencida na Irlanda. Por esta razão, pela glória da Mãe Igreja, pela honra de São Pedro e por tua própria segurança, suprima a heresia e os inimigos de sua santidade. Este Ted O'Brien, após interrogatórios e registros adicionais, foi preso ao tronco e mantido sob essa estrita vigilância até que chegassem ordens do rei acerca da sorte dele. Porém, ao chegar a ordem da Inglaterra de que fosse enforcado, suicidou-se no castelo de Dublin. Seu corpo foi levado a Gaslow Green, onde, após permanecer enforcado durante algum tempo, foi enterrado. Após a ascensão de Eduardo VI ao trono da Inglaterra, foi enviado uma ordem a Sir Anthony Ledger, o Lorde representante da Irlanda, a qual determinava que a liturgia em inglês fosse estabelecida na nação e que isso fosse observado dentro dos vários bispados, catedrais e igrejas paroquiais. Esta ordem foi obedecida pela primeira vez em Christ Church, em Dublin, no dia da Páscoa, em 1551, diante de Sir Anthony Ledger, do arcebispo Browne e de outros. Parte da ordem real para este propósito era a seguinte: Porquanto Sua Graciosa Majestade, nosso Pai, o Henrique VIII, que, ao levar em consideração a escravidão e o pesado jugo que os seus leais e fiéis súditos suportaram sob a jurisdição do bispo de Roma, com diversas histórias imaginárias e mentirosos prodígios, desviaram os nossos súditos ao retirarem os pecados de nossas nações com suas indulgências e perdões comprados com dinheiro e propuseram a abrigar a todos os malvados vícios, como roubos, rebeliões, furtos, fornicações, blasfêmias, idolatrias e outras semelhantes a estes. Sua graciosa Majestade, nosso Pai, dissolveu por esta causa todos os conventos, mosteiros, abadias e outras pretensas casas de religião, por serem lugares onde mais se criavam vícios ou luxo
ao invés da sagrada erudição. Na data seguinte ao primeiro dia em que se empregou pela primeira vez a oração comum na igreja Christ Church, os papistas tramaram a seguinte confabulação perversa. Ficara na igreja uma imagem de Cristo em mármore, a qual sustentava uma vara em uma das mãos e com a coroa de espinhos na cabeça. Enquanto o roteiro do culto era lido em inglês, a oração comum, na presença do tenente local, do arcebispo de Dublin, do conselho particular, do principal administrador e de uma grande parte da congregação, foi observado sair sangue pelas gretas da coroa de espinhos e descia pela cabeça da imagem. Por causa disso, um dos inventores da farsa gritou em voz alta: Vejam como a imagem de nosso Salvador sua sangue. Mas deve mesmo fazê-lo, pois entraram heresias na igreja. Imediatamente, muitos dentre a classe mais humilde do povo, certamente a população de todas as classes, sentiram-se aterrorizados diante de um espetáculo tão miraculoso, inegável da evidência do desagrado divino. Precipitaram-se para fora da igreja, convencidos de que as doutrinas do protestantismo emanavam de uma fonte infernal e que a salvação somente seria encontrada no seio de sua, entre aspas, infalível igreja. Este incidente, por ridículo que possa parecer para o leitor ilustrado, teve uma grande influência sobre as mentes dos irlandeses ignorantes e serviu às finalidades dos desavergonhados impostores que o inventaram, no sentido de poder refrear tangivelmente o progresso da religião reformada na Irlanda. Muitas pessoas não podiam resistir à convicção de que havia muitos erros e corrupções na Igreja de Roma. Porém, viram-se aquietadas por meio desta pretensa manifestação da ira divina, que foi extrapolada além de toda e qualquer medida pelos fanáticos sacerdotes, que cuidavam apenas de seus interesses pessoais. Temos poucos detalhes acerca do estado da religião na Irlanda durante o restante do reinado de Eduardo VI e da maior parte do reinado de Maria. Até o final do período de domínio daquela implacável fanática, ela procurou estender as suas perseguições à ilha. Porém, as suas diabólicas intenções foram felizmente frustradas do seguinte modo providencial. E os detalhes relacionados a este fato nos são narrados por historiadores de genuína autoridade. Maria designara o Dr. Pole, um agente do sanguinário Bonner, como um dos comissionados para levar a cabo as suas bárbaras intenções. Após chegar a Chester com a sua comissão, o prefeito daquela cidade, papista, apressou-se a dar-lhe assistência. Então o doutor tirou do bolso de seu manto uma carteira de couro e disse-lhe: Aqui tenho o comissionamento que varrerá os hereges da Irlanda. A mordoma da casa era protestante e, por ter um irmão em Dublin, ficou muito angustiada pelo que ouvira. Porém, no aguardo de uma oportunidade, enquanto o prefeito se despedia e o doutor o acompanhava cortesmente escadas abaixo, ela abriu a carteira e retirou o documento de comissionamento e, em seu lugar, colocou uma folha de papel e uma carta de baralho com a dama voltada para cima. O doutor, sem suspeitar do que acontecera, guardou a carteira em seu bolso e chegou com ela a Dublin, em setembro de 1558. Anelante por cumprir as intenções de sua, entre aspas, piedosa rainha,
dirigiu-se imediatamente ao Lord Fitzwalter, então o vice-rei, e apresentou-lhe a carteira, que, ao ser aberta, não mostrou outra coisa além de uma folha de papel em branco e uma carta de baralho. Isto deixou todos os presentes surpresos, e o Lorde disse: temos que conseguir outro documento de comissionamento. Enquanto isto, embaralhamos as cartas. O Dr. Pole desejava voltar imediatamente à Inglaterra para obter outro comissionamento. Porém, enquanto aguardava um vento favorável, chegou a notícia da morte da Rainha Maria. E graças à atitude da criada, os protestantes escaparam de uma perseguição extremamente cruel. Este relato está confirmado por historiadores merecedores da maior credibilidade, os quais acrescentam que a Rainha Elizabeth estabeleceu uma pensão de 40 libras à mencionada Elizabeth Edmunds, a criada, por ter salvado deste modo a vida de seus súditos protestantes. Durante os reinados de Elizabeth e Jacob I, a Irlanda esteve agitada quase constantemente por rebeliões e insurreições, as quais, ainda que nem sempre, tivessem como motivo a diferença de opiniões religiosas entre ingleses e irlandeses, tornavam-se agravadas e feitas tanto mais cruéis e irreconciliáveis por causa do seguinte motivo: os sacerdotes papistas exageravam propositalmente quando se referiam às falhas do governo inglês e continuamente imbuíam em seus ignorantes ouvintes, cheios de prejuízos, a legitimidade de matar protestantes e asseguravam-lhes que todos os católicos mortos no cumprimento de uma empreitada tão, entre aspas, piedosa, seriam imediatamente recebidos no repouso eterno. O caráter naturalmente aturdido dos irlandeses, manipulado por estes homens astutos, impeliam-nos continuamente a ações bárbaras, violentas e injustificáveis, apesar de se reconhecer que a natureza não estável e arbitrária da autoridade exercida pelos governantes ingleses não era suscetível de ganhar os seus afetos. Também os espanhóis, ao desembarcarem suas forças no sul e terem alentado de todos os modos os descontentamentos nativos para que se unissem à sua bandeira, mantiveram a ilha sob um estado contínuo de turbulência e guerra. Em 1601, um corpo de 4.000 homens desembarcou em Kinsale e deu início ao que chamaram de a Guerra Santa em favor da preservação da fé na Irlanda. Foram auxiliados por um grande número de irlandeses, porém, ao final, foram amplamente derrotados pelo representante da rainha, o Lord Mountjoy e os seus oficiais. Seguiu-se um período de aparente tranquilidade, porém, o sacerdócio papista, sempre inquieto e agitador, tentou minar, mediante maquinações secretas, aquele governo e aquela fé, que já não ousavam atacar abertamente. O pacífico reinado de Jacob I deu-lhes a oportunidade de aumentar a sua força e de amadurecer as suas maquinações, e sob seu sucessor, Carlos I, aumentaram grandemente os seus contingentes através de arcebispos católicos romanos, como também bispos, deães, vigários, abades, sacerdotes e frades. Por causa disto,
proibiu-se, em 1629, o exercício público dos ritos e cerimônias papistas. Porém, apesar disso, pouco depois o clero romano edificou uma nova universidade papista na cidade de Dublin. Começaram também a edificar mosteiros e conventos em várias partes do reino, lugares em que este mesmo clero e os chefes dos irlandeses celebraram numerosas reuniões. E dali costumavam ir e voltar à França, Espanha, Flandes, Lorena e Roma, onde se preparava o detestável complô de 1641 pela família dos O'Neill e seus seguidores. Pouco após serem postos em prática os planos da horrível conspiração que relataremos a seguir, os papistas da Irlanda apresentaram um protesto perante os lordes de justiça do reino, a fim de exigir o livre exercício de sua religião e uma revogação das leis contrárias. Ambas as câmaras do parlamento na Inglaterra responderam solenemente que jamais concederiam tolerância alguma à religião papista naquela parte do reino. Este fato irritou ainda mais os papistas e incitou-os à execução do diabólico complô combinado para a destruição dos protestantes. E não fracassou, mas teve o êxito desejado por seus maliciosos e rancorosos promotores. O desígnio desta horrível conspiração era que houvesse uma insurreição geral simultânea por todo o reino, e que se matasse a todos os protestantes, sem exceção alguma. O dia combinado para este horroroso massacre foi 21 de outubro de 1641, festa de Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas. Os principais conspiradores, nas principais partes do reino, empreenderam os preparativos necessários para a luta que maquinaram. Para que este abominável plano tivesse o seu êxito mais assegurado, os papistas praticaram os ardis mais elaborados, e a sua conduta em suas visitas aos protestantes foi, durante este tempo, de uma aparente bondade maior do que jamais tinha mostrado até então, o que foi feito para que se pudesse consumar plenamente os desígnios desumanos e pérfidos que contra eles meditavam. A execução desta selvagem maquinação foi postergada até o início do inverno, para que o envio de tropas da Inglaterra fosse dificultado. O cardeal Richelieu, ministro francês, prometera aos conspiradores um considerável contingente de homens e dinheiro, e muitos oficiais irlandeses prometeram certamente dar cordial assistência a seus irmãos católicos assim que a insurreição ocorresse. Na véspera do dia combinado para que este terrível desígnio fosse levado a efeito e, infelizmente, para a metrópole daquela parte do reino, a conspiração foi revelada por um irlandês chamado Owen O'Connell, por cujo distinto serviço o parlamento inglês voltou-lhe como recompensa 500 libras e uma pensão vitalícia de 200 libras. A descoberta deste complô foi tão oportuna, apenas poucas horas antes que a cidade e o castelo de Dublin fossem surpreendidos, que os lordes judiciais tiveram apenas o tempo de se prepararem, juntamente com os demais habitantes da cidade, em uma posição defensiva adequada. O Lord Emigre, principal comandante,
foi, naquela mesma noite, preso com os seus cúmplices na cidade. Em suas casas foram encontradas espadas, machados e outros instrumentos de destruição preparados para o extermínio dos protestantes naquela parte do reino. Deste modo, a capital foi felizmente preservada. Porém, a parte sanguinária da tragédia tramada já não podia ser impedida. Os conspiradores já estavam armados bem cedo, na manhã do dia designado, e todos os protestantes que se encontravam em seu caminho foram imediatamente assassinados. Não se perdoou idade, nem sexo, nem condição física. A mulher que chorava por seu marido destripado e abraçava os seus indefesos filhos foi transpassada juntamente com eles, e mataram a todos de uma só vez. Os velhos e os jovens, os vigorosos e os fracos, sofreram a mesma sorte, mesclados em uma mesma ruína. Em vão, alguém se salvava pela fuga em um primeiro assalto. A destruição estava por toda parte e desenrolava-se com a perseguição das vítimas em cada recôndito. Em vão, quiseram recorrer a parentes, companheiros e amigos. Todas as relações estavam dissolvidas. A morte vinha das mãos daqueles a quem se implorava segurança e de quem a proteção era esperada. Sem provocação, sem oposição, os atônitos ingleses, que viviam na maior paz e pensavam eles em plena tranquilidade, foram assassinados por seus vizinhos mais próximos, com quem mantiveram durante muito tempo uma contínua relação de bondade e bons trabalhos. Mas a morte foi o mais suave dos castigos infligidos por estes monstros em forma humana. Toda tortura era inventada pela mais voluntária crueldade. Todos os prolongados tormentos do corpo e angústias da mente e as agonias do desespero não podiam saciar uma vingança carente de motivos e cruelmente originada em causa alguma. A natureza depravada, inclusive a religião pervertida, ainda que alentadas pela silenciosidade mais desenfreada, não podem chegar a um maior paradoxo de ferocidade do que aquele que se manifestou nestes selvagens sem misericórdia. Inclusive as mulheres, representantes do sexo frágil, naturalmente ternas diante de seus próprios sofrimentos, compassivas diante das dores dos demais, emularam os seus fortes companheiros na prática de toda a crueldade. Os próprios meninos, ensinados pelo exemplo e exortação de seus pais, aplicavam os seus fracos golpes aos cadáveres dos indefesos filhos dos ingleses. Nem mesmo a avareza destes irlandeses foi suficiente para detê-los em absoluto em sua crueldade. Tal era o seu descalabro que os animais, os quais tomaram por meio de saques, foram conscientemente degolados porque levavam o nome dos ingleses, ou, coberto de feridas, lançados soltos aos bosques, para que ali morressem lentamente em seus sofrimentos. As espaçosas casas dos fazendeiros foram reduzidas a cinzas ou derrubadas, e onde os infelizes proprietários trancaram-se em suas residências e preparavam-se para se defenderem, foram mortos queimados juntamente com seus filhos e mulheres. Esta é a descrição geral desta matança sem paralelo. Agora nos cabe, pela natureza desta obra,
dar alguns detalhes particulares. Assim que os fanáticos e cruéis papistas começaram a sujar as mãos com sangue, repetiram esta horrível tragédia dia após dia, e os protestantes em todas as partes da ilha caíram vítimas de sua fúria com assassinatos da mais inaudita crueldade. Os ignorantes irlandeses foram intensamente instigados pelos jesuítas, sacerdotes e frades a executarem esta infernal operação, enquanto eles, a partir do dia em que se tomou a decisão de se executar este complô, recomendaram em suas orações que fosse dada diligência naquele grande desígnio que, disseram eles, seria de grande ajuda para a prosperidade daquela parte do reino e para promover a causa católica. Em todos os lugares, disseram às pessoas comuns que os protestantes eram hereges e que não eram bom que vivessem entre eles. Afirmaram que matar um inglês não era um pecado maior do que eliminar um cão, e que ajudá-los ou protegê-los era um crime dos mais imperdoáveis. Após os papistas sitiarem a cidade e o castelo de Longford, os ocupantes deste último, que eram protestantes, renderam-se sob a condição de que o quartel lhes fosse entregue. Os que os sitiaram, no momento em que avistaram as pessoas da cidade, atacaram-nas implacavelmente e destriparam o sacerdote deles, um ministro protestante inglês, como um sinal. Depois disso, os seus seguidores assassinaram a todos os demais, ocasião em que alguns foram enforcados, outros apunhalados ou mortos a tiros, enquanto muitos tiveram a cabeça destroçada com machados, preparados para este fim. A guarnição de Sligo foi tratada semelhantemente por O'Connor Sligo, o qual prometeu um quartel aos protestantes, e que os levaria sãos e salvos ao outro lado dos montes Curlew, a Roscommon. Estes abandonaram os seus refúgios. No entanto, prendeu-os e guardou-os em uma prisão imunda, e deram-lhe somente grãos como alimento. Depois, após estarem bêbados e contentes, juntamente com alguns papistas que vieram felicitar os seus malvados irmãos, os frades retiraram do cárcere os protestantes sobreviventes e mataram a alguns com facadas, e a outros lançaram de uma ponte a um caudaloso rio, onde prontamente morreram. Acrescenta-se ainda que logo depois de uma parte deste malvado grupo de frades dirigiu-se ao rio, em solene procissão, com água benta em suas mãos, para espargi-la sobre o rio. A intenção deles era a de limpá-lo e purificá-lo das manchas e da contaminação do sangue e dos cadáveres dos hereges, como chamavam aos infelizes protestantes que foram desumanamente assassinados nesta mesma ocasião. Em Kilmore, o Dr. Bedell, bispo desta sede, assentara e sustentara com caridade a um grande número de protestantes angustiados, que fugiram de suas casas para escapar das diabólicas crueldades cometidas pelos papistas. Porém, não gozaram por muito tempo o consolo de viverem juntos. O bom prelado foi retirado à força de sua residência episcopal, a qual foi imediatamente ocupada pelo Dr. Sweeney, bispo papista titular de Kilmore, que celebrou uma missa na igreja no domingo seguinte e, em seguida,
confiscou todos os bens e posses do bispo perseguido. Pouco depois disso, os papistas levaram o Dr. Bedell, seus 2 filhos e o restante de sua família, com alguns dos protestantes a quem protegera, a um castelo em ruínas chamado Lockwater, situado em um lago nas proximidades do mar. Ali permaneceu com seus companheiros durante várias semanas, no aguardo de a qualquer momento ser morto. A maior parte deles fora deixada nua, pelo que sofreram grandes penalidades pelo frio excessivo que fazia. Era o mês de dezembro, e o prédio em que estavam não tinha telhado. Prosseguiram nesta situação até o dia 7 de janeiro, quando todos foram soltos. O bispo foi recebido cortesmente na casa de Denis O'Sheridan, um membro de seu clero, que se convertera à Igreja da Inglaterra. Porém, não sobreviveu muito tempo a esta demonstração de bondade. Durante a sua estadia ali, passou todo o tempo dedicado a atividades religiosas, para melhor dispor-se e preparar-se a si mesmo e a seus entristecidos companheiros para o seu grande trânsito, porque nada tinham diante de seus olhos além de uma morte certa. Este homem já tinha 71 anos de idade e, aflito por certas febres violentas que adquirira por sua permanência naquele lugar inóspito e desolado no lago, esta enfermidade logo tornou-se cruel e perigosa. Ao perceber que seu falecimento se aproximava, recebeu-o com gozo como um dos primeiros mártires que se apressava a alcançar a sua coroa de glória. Após dirigir-se à sua pequena Grey e exortá-la à paciência, e isto da maneira mais patética, porquanto via que seu último dia estava próximo, após ter abençoado solenemente a sua gente, a sua família e seus filhos, terminou juntamente o curso de seu ministério e de sua vida no dia 7 de fevereiro de 1642. Os seus amigos e parentes pediram ao intruso bispo que lhes permitisse enterrá-lo, o que obtiveram após grande dificuldade. A princípio, disse-lhes que o pátio da igreja era um solo sagrado, que não deveria ser contaminado com hereges. Contudo, ao final, foi obtida uma permissão, e ainda que não se tenha empregado o serviço funerário religioso na solenidade, por medo dos papistas irlandeses, entretanto, alguns protestantes que tiveram a maior veneração por ele enquanto vivia, realizaram o sublime ato de depositarem os seus restos mortais em um sepulcro. Em seu enterro, deram uma salva de tiros e gritaram: Requiescat in pace ultimus Anglorium, que significa descanse em paz, o último inglês. A isto acrescentaram que, como ele era um dos melhores, também seria o último bispo inglês encontrado entre eles. A erudição deste bispo era muito grande e teria dado ao mundo uma prova maior dela se estivesse impresso tudo o que escrevera. Apenas salvaram-se alguns de seus escritos, pois os papistas destruíram a maioria de seus documentos e sua biblioteca. Ele reunira grande quantidade de exposições críticas das Escrituras, que caíram, juntamente com um baú repleto de seus documentos, nas mãos dos irlandeses. Felizmente, o seu grande manuscrito hebreu foi conservado e encontra-se agora na biblioteca do Emmanuel College, em Oxford. Na baronia de Terrauley,
os papistas, após serem instigados pelos frades, obrigaram a mais de 40 protestantes ingleses, entre os quais havia mulheres e crianças, a dura sorte de morrerem à espada ou afogados no mar. Eles escolheram a última proposta e foram obrigados, à ponta da espada de seus inexoráveis perseguidores, a dirigir-se às águas profundas. Com os seus pequenos em seus braços, primeiramente passaram a val até o pescoço e em seguida submergiram, onde se afogaram e morreram juntos. No castelo de Lisgo foram queimados vivos, todos juntamente, até cerca de 150 homens, mulheres e crianças. E no castelo de Mônea, não menos do que 100 pessoas foram mortas a facadas. Uma grande quantidade também foi assassinada no castelo de Tula, entregue a Maguire, sob a condição de que se lhes dessem um quartel. Porém, logo que este desalmado ocupara o lugar, ordenou a seus homens que assassinassem o povo, que foi imediatamente executado, com a maior crueldade. Muitos outros foram mortos cruelmente, em formas que somente podem ser inventadas por demônios e não por homens. Alguns deles foram lançados com o centro de suas costas sobre o eixo de uma carruagem, com as pernas apoiadas no solo em um lado e os seus braços e a cabeça no outro. Nesta posição, um daqueles selvagens açoitava a pobre vítima nos músculos, nas pernas e em outras partes do corpo, enquanto lançava cães selvagens que devoravam a carne e a parte superior do corpo. Assim, deste terrível modo, eram privados de sua existência. Muitos deles foram presos à cauda de cavalos, e os animais postos a correr a toda pressa pelos que o montavam, de modo que as desgraçadas vítimas eram arrastadas até que expirassem. Outros foram colocados em altas forcas, e em seguida acendiam o fogo sob eles, para que terminassem suas vidas por enforcamento e queimadura. Nem mesmo o sexo frágil escapou à crueldade que os seus escabrosos e furiosos perseguidores eram capazes de projetar. Muitas mulheres de todas as idades eram assassinadas cruelmente. Algumas foram presas com as costas contra os postes e despidas até a cintura. Tiveram os seios direitos cortados por tesouras de tosquiar, o que naturalmente lhes causaram as agonias mais terríveis, e assim foram deixadas até morrerem por hemorragia. A selvageria destes bárbaros era tão feroz que até mesmo bebês ainda não nascidos foram arrancados dos ventres maternos para que fossem vítimas de sua fúria. Muitas infelizes mães foram enforcadas, despidas, presas em galhos de árvores, esquartejadas, e as suas inocentes crianças arrancadas delas e lançadas aos cães e aos porcos. E, para intensificar o horror da cena, obrigavam seus maridos a ver tudo isso, antes do sofrimento que eles mesmos enfrentariam. Na cidade de East St. Kitts, enforcaram mais de 100 protestantes escoceses, e não lhes demonstraram mais misericórdia do que a que mostraram para os ingleses. Maguire, ao dirigir-se ao castelo daquela cidade, pediu para falar com o governador, e, ao ser-lhe permitida a entrada,
queimou imediatamente os registros do condado que eram guardados ali. Em seguida, exigiu do governador a quantia de 1000 libras e, após recebê-las, obrigou-lhe imediatamente a ouvir a missa e a jurar que continuaria a fazer isso. E, para consumar estas terríveis barbaridades, ordenou que a mulher e os filhos do governador fossem enforcados diante dele, além de assassinar a 100 dos habitantes. Mais de 1000 homens, mulheres e crianças foram levados em diferentes grupos à ponte Portdown, que estava rompida ao meio, e ali eram obrigados a lançar-se na água. Os que conseguissem alcançar a margem eram golpeados na cabeça. Na mesma parte da ilha, pelo menos 4000 pessoas foram afogadas em diferentes lugares. Os desumanos papistas levaram-nos como animais, após despi-los, aos lugares determinados para sua execução. E se algum deles, por cansaço ou fraqueza natural, fosse lento em seu andar, era ferido pelas pontas de suas espadas e armas. Para aterrorizar a multidão, assassinaram alguns durante a jornada. Muitos destes infelizes foram lançados na água, os quais tentaram salvar-se a nado. Porém, os seus perseguidores os mataram com disparos contra eles, enquanto ainda estavam dentro da água. 140 ingleses foram assassinados em um mesmo lugar, após serem empurrados, despidos durante muitas milhas e sob o clima mais duro possível. Alguns foram enforcados, outros queimados ou mortos a tiros, e muitos deles foram enterrados vivos. Os seus atormentadores eram tão cruéis que nem sequer lhes permitiam orar antes de arrebatarem a sua miserável existência. Outros grupos foram levados com um salvo-conduto. Por esta razão, dirigiram-se felizes em sua viagem. Porém, quando os pérfidos papistas os conduziram a um lugar conveniente, mataram-nos ali cruelmente. 115 homens, mulheres e crianças foram levados por ordem de Sir Phelim O'Neill à ponte Portdown, onde foram forçados a entrar no rio, e todos morreram afogados. Uma mulher chamada Campbell, por não ver possibilidade alguma de fuga, abraçou-se repentinamente a um dos principais papistas e segurou tão firmemente que ambos se afogaram. Em Kiliman foi feita a matança de 48 famílias, das quais 22 foram queimadas em sua casa. O restante foi enforcado, morto a tiros ou afogado. Em Kilmore, todos os habitantes, cerca de 200 famílias, caíram vítimas da fúria dos perseguidores. Alguns deles foram presos a troncos, até que confessassem onde guardavam o dinheiro, e depois disso os matavam. Todo o condado era uma cena geral de carnificina, e muitos milhares pereceram em pouco tempo pela espada, pela fome, pelo fogo, pela água e pelas mortes mais cruéis que a fúria e a maldade poderiam inventar. Estes sanguinários desalmados mostraram grande favor para com alguns, como se para despachá-los rapidamente. Porém, não quiseram absolutamente permitir que orassem. Outros foram lançados em imundas masmorras,
com pesadas ferragens colocadas em suas pernas, e eram deixados ali até que morressem de fome. Em Kessel, lançaram todos os protestantes em uma imunda masmorra, onde os mantiveram durante várias semanas na maior miséria. Ao final, foram soltos, após alguns deles serem barbaramente mutilados e deixados pelos caminhos para que morressem lentamente. Outros foram enforcados e alguns sepultados diretamente no solo, com a cabeça acima do nível da terra. E para intensificar a sua infelicidade, os papistas escarneciam deles durante os seus sofrimentos. No condado de Antrim, assassinaram 54 protestantes em uma manhã. Mais tarde, no mesmo condado, mataram mais 2.200. Em uma cidade chamada Lisneger, obrigaram 24 protestantes a entrar em uma casa e incendiaram-na em seguida, o que queimou a todos, e, ao imitar os clamores destes, escarneciam-nos. Dentre outros atos de crueldade, tomaram 2 crianças de uma mulher inglesa e abriram-lhes a cabeça diante dela. Em seguida, lançaram a mãe ao rio e mataram-na afogada. Trataram a muitas outras crianças semelhantemente, para a grande aflição de seus pais e vergonha da natureza humana. Em Kilkenny foram mortos todos os protestantes, sem exceção, e alguns deles da forma mais cruel, como, quem sabe, jamais se imaginou. Golpearam uma mulher inglesa tão ferozmente que apenas lhe restou um osso inteiro. Depois disso, lançaram-na a um açude. Porém, ainda não satisfeitos, tomaram a sua filha, de aproximadamente 6 anos de idade, destriparam-na e lançaram-na junto de sua mãe, para agonizar até a morte. Obrigaram certo homem a ir à missa, e logo depois abriram o seu corpo e deixaram-no assim. Serraram um outro homem, degolaram sua esposa, e após terem rasgado a cabeça do seu filho, que era um bebê, lançaram-no aos porcos, que ansiosamente o devoraram. Após cometerem estas e outras terríveis crueldades, tomaram as cabeças de 7 protestantes, dentre elas a de um piedoso ministro, e fixaram todas na cruz do mercado. Colocaram uma mordaça na boca do ministro e rasgaram-lhe a face até as orelhas. Então, colocaram diante dele uma folha da Bíblia e pediram-no que a lesse, porque agora tinha a boca grande. Praticaram várias outras perversidades, como escárnio, a fim de expressar uma grande satisfação por terem assassinado e ridicularizado estes infelizes protestantes. É impossível conceber o prazer que estes monstros experimentavam ao exercerem a sua crueldade. Para intensificar a infelicidade dos que caíam em suas mãos, diziam-lhes, enquanto os degolavam, que a tua alma vá para o diabo. Muitos destes desalmados entravam em suas casas com as mãos ensanguentadas, a fim de jactar-se de que era sangue inglês, e suas espadas perfuraram até a empunhadora as brancas peles dos inimigos.
Após qualquer um deles matar um protestante, os outros vinham e satisfaziam-se em cortar e mutilar o corpo. Depois deixavam-no exposto para que fosse devorado pelos cães. Quando matavam um certo número deles, regozijavam-se de que o diabo estivesse em dívida para com eles, por terem enviado tantas almas ao inferno. Não é de se assombrar que trataram assim os inocentes cristãos, quando não tinham a menor dúvida em blasfemar contra Deus e sua santíssima palavra. Em certo lugar, queimaram 2 Bíblias protestantes e a seguir disseram que desfizeram mensagens do inferno. Na igreja de Powers Court, queimaram o púlpito, os bancos, os baús e as Bíblias que ali estavam. Tomaram outros exemplares da palavra de Deus e, após molharem-nos com água suja, lançaram-nas no rosto dos protestantes e disseram-lhes: Sabemos que gostais de uma boa pregação. Esta é excelente. Vinde novamente amanhã e tereis um bom sermão como este. Arrastaram alguns protestantes pelos cabelos até a igreja, onde os despiram e açoitaram cruelmente, e disseram-lhes ao mesmo tempo que, se retornassem no dia seguinte, ouviriam o mesmo sermão. Em Munster, mataram a vários ministros da maneira mais terrível. A um pastor em particular, despiram-no completamente e empurraram-no contra cada um deles, para que lhe cravassem espadas e dardos, até cair morto. Em alguns lugares, arrancaram os olhos e cortaram as mãos dos protestantes, e deixaram-nos em seguida soltos pelos campos, onde lentamente a sua mísera existência teve fim. Forçaram muitos jovens a levar seus pais anciãos a um rio, onde eram afogados. As mulheres a ajudarem a enforcar seus maridos, e as mães a ajudarem a degolar seus filhos. Em certo lugar, obrigaram um jovem a matar seu próprio pai, e em seguida o enforcaram. Em outro lugar, obrigaram certa mulher a matar seu marido. Em seguida, forçaram o filho a matá-la. E, finalmente, o mataram com um tiro na cabeça. Em um lugar chamado Glasgow, um sacerdote papista, juntamente com outros fanáticos, convenceram 40 protestantes a se reconciliarem com a Igreja Romana. Logo que o fizeram, disseram-lhes que estavam na boa fé e impediram que se apartassem dela e voltassem a tornar-se hereges, ao lançar-lhes fora deste mundo, o que imediatamente fizeram mediante a degola de cada um deles. No condado de Tipperary, mais de 30 protestantes, homens, mulheres e crianças, caíram em mãos dos papistas, que, após despirem-nos, assassinaram-nos a pedradas, com lanças, espadas e outras armas. No condado de Mayo, cerca de 60 protestantes, entre os quais 15 eram ministros, deveriam ser, sob pacto, levados sãos e salvos a Galway por um homem chamado Edmund Burke e seus soldados. Porém, este monstro desumano sacou a espada durante o caminho, como indicação de seus propósitos para o grupo, e assassinaram a todos, alguns dos quais foram apunhalados, outros traspassados com lanças, e vários afogados. No condado de Queen,
um grande número de protestantes foi morto da maneira mais atroz. 50 ou 60 foram colocados em uma casa, a qual foi incendiada, e todos morreram em meio às chamas. Muitos foram despidos e presos a cavalos com cordas em volta da cintura, e arrastados por lamaçais até morrerem. Outros foram presos ao tronco de uma árvore, com um galho por cima. Sobre este galho penduravam um dos braços, que se tornava o principal sustentáculo do peso do corpo, enquanto uma das pernas era torcida para cima e presa ao tronco, e a outra permanecia dependurada. Permaneciam nesta terrível e difícil postura enquanto estivessem vivos, a fim de constituírem um alegre espetáculo para os seus sanguinários perseguidores. Em Clownes, 17 homens foram enterrados vivos. Um inglês, sua mulher, 5 filhos e uma criada foram todos enforcados e, em seguida, lançados em um açude. Penduraram a muitos pelos braços em galhos de árvores, com um peso em seus pés, e outros pela cintura, posição em que permaneceram até morrer. Vários foram colocados em moinhos de vento, e antes que estivessem mortos, foram despedaçados pelas espadas daqueles bárbaros. Outros homens, mulheres e crianças foram cortados e despedaçados de várias formas, e abandonados, banhados em seu próprio sangue, para que morressem onde caíssem. A uma pobre mulher penduraram em uma forca, juntamente com o seu filho, um bebê de apenas 12 meses, que foi suspenso pelo pescoço, amarrado com o cabelo de sua mãe, e desta maneira terminou a sua breve, porém trágica existência. No condado de Tyrone, não menos do que 300 protestantes foram afogados em um só dia, e muitos outros foram enforcados, queimados e mortos de outras maneiras. O Dr. Maxwell, reitor de Tyrone, vivia naquele tempo nas proximidades de Armagh e sofreu enormemente por causa destes implacáveis selvagens. Este homem, durante seu interrogatório, que aconteceu sob juramento diante dos comissionados do rei, declarou que os papistas irlandeses reconheceram diante dele que, em suas várias ações, mataram 12.000 protestantes em um só lugar, aos quais degolaram desumanamente em Glenwood, quando fugiam do condado de Armagh. Era impossível atravessar o rio Bann, pois a ponte estava danificada. Por isso, os irlandeses obrigaram um grande número de protestantes desarmados e indefesos a dirigir-se até ali. E com lanças e espadas, lançaram violentamente cerca de 1.000 pessoas ao rio, onde pereceram sem chances de escapar. Nem mesmo a Catedral de Armagh escapou da fúria destes bárbaros, pois foi maliciosamente incendiada, desde a sua parte superior, e queimada até o solo. E, na tentativa de extirpar, se fosse possível, a raça dos infelizes protestantes que viviam nas proximidades de Armagh, os irlandeses queimaram todas as suas casas. Em seguida, reuniram centenas daquela gente inocente, jovens e velhos, sob o pretexto de dar-lhes guarda e salvo-conduto até Coleraine. Porém,
lançaram-se sobre eles no caminho e assassinaram-nos desumanamente. Em quase todas as partes da Irlanda foram praticadas contra os pobres protestantes terríveis barbaridades, como estas que acabamos de relatar. Quando foi feita posteriormente uma avaliação do número de pessoas sacrificadas, chegou-se ao resultado de 150.000 para a satisfação das diabólicas almas dos papistas. Estes miseráveis desalmados, excitados e arrogantes pelo êxito, ainda que mediante métodos acompanhados de enormes atrocidades, como talvez jamais se tenha visto, imediatamente tomaram posse do castelo de Newry, onde eram guardadas as provisões e munições do rei, e com pouca dificuldade apossaram-se de Dundalk. Depois tomaram a cidade de Ardee, onde assassinaram todos os protestantes. Em seguida, encaminharam-se a Drogheda, que não estava em condições de suportar o ataque, apesar do que, cada vez que os irlandeses renovavam os seus ataques, eram vigorosamente contra-atacados por um número muito desigual de forças reais e uns poucos fiéis cidadãos protestantes, sob o comando de Sir Henry Tichborne, o governador, ajudado pelo Lord Visconde Moore. O cerco de Drogheda iniciou-se no dia 30 de novembro de 1641 e manteve-se até o dia 4 de março de 1642, quando o Sir Philip O'Neill e os rebeldes irlandeses, sob as suas ordens, viram-se obrigados a retirar-se. Foram enviados 10.000 soldados da Escócia a favor dos protestantes irlandeses e foram apropriadamente distribuídos pelas principais partes da Irlanda. Felizmente, anularam o poder dos assassinos papistas. Depois disso, os protestantes viveram tranquilos durante certo tempo. Durante o reinado de Jacob II, a sua tranquilidade viu-se, porém, interrompida outra vez, porque durante um parlamento celebrado em Dublin, em 1689, muitos dos nobres, do clero e dos homens gentis da Irlanda foram acusados de alta traição. O governo da Irlanda estava, naquele tempo, nas mãos do conde de Tyrconnell, um fanático papista, implacável inimigo dos protestantes. Por ordem dele, foram novamente perseguidos em várias partes do país. As rendas da cidade de Dublin foram confiscadas e a maioria das igrejas foi transformada em cárceres. Se não fosse pela decisão e valentia incomum das guarnições nas cidades de Londonderry e Enniskillen, não teria restado um lugar de refúgio para os protestantes em todo o reino, mas todos teriam caído nas mãos do rei Jacob e do frenético partido papista que o dominava. O célebre assédio de Londonderry começou no dia 18 de abril de 1689, imposto por uma tropa de 22.000 papistas, a flor do exército irlandês. A cidade não estava equipada apropriadamente para suportar um assédio militar e os seus defensores eram constituídos de um corpo de protestantes fugitivos, sem instrução de guerra, que se refugiaram ali. E a metade do regimento dos disciplinados soldados do Lord Mountjoy
com a principal parte dos habitantes, os quais completavam o número de homens capazes de portar armas, ou seja, 7.371. Os assediados esperavam, a princípio, que as suas provisões de trigo e outros víveres lhes seriam suficientes. Porém, com a continuação do assédio militar, as suas necessidades aumentaram e, ao final, fizeram-se tão intensas que, durante um tempo considerável, antes de levantar-se o cerco, a ração semanal de um soldado era de meio litro de cevada, uma pequena quantidade de verduras, umas poucas colheres de fécula e uma porção moderada de carne de cavalo. E, ao final, ficaram reduzidos a uma tal situação que comeram cães, gatos e ratos. Após o seu sofrimento aumentar pelo assédio militar, muitos desfaleceram e desmaiaram de fome ou necessidade, ou caíram mortos pelas ruas. E deve-se destacar que, quando o seu socorro tão amplamente esperado chegou da Inglaterra, estavam já a ponto de ficarem reduzidos à seguinte alternativa: ou preservar suas vidas, comendo a carne uns dos outros, ou tentar abrir caminho lutando contra os irlandeses, o que, sem dúvida, significaria a sua destruição. Os seus socorros foram transportados com sucesso pelo barco Montjoy, de Derry, e pelo Fênix, de Coleraine, quando somente lhes restavam 9 cavalos magros e um pouco menos de meio litro de farinha para cada homem. Devido à fome e à fatiga da guerra, os seus 7.361 homens, que estavam armados, foram reduzidos a 4.300 homens, a quarta parte dos quais permaneceu inutilizada. Assim como as calamidades dos assediados foram grandes, também foram os terrores e sofrimentos de seus amigos e parentes protestantes, todos os quais, inclusive mulheres e crianças, foram levados à força desde aquela região a um raio de 30 milhas e desumanamente reduzidos à triste necessidade de estarem por vários dias e noites sem alimentos e nem abrigo, diante das muralhas da cidade, e ficaram, assim, expostos tanto ao contínuo fogo do exército irlandês, do lado de fora, como aos disparos de seus amigos que estavam na cidade. Porém, os socorros chegados da Inglaterra colocaram um feliz término aos seus sofrimentos. O cerco foi suspenso no dia 31 de julho, o qual durou 3 meses. Na véspera do dia em que terminara o assédio militar de Londonderry, os Inniskillers entabularam uma batalha com um corpo de 6.000 católicos romanos irlandeses em Newton, Butler e Crowcastle, em que morreram 5.000 deles. Este fato, juntamente com a derrota sofrida em Londonderry, desalentou os papistas e abandonaram todo o posterior intento de perseguir os protestantes. No ano seguinte, em 1690, os irlandeses lutaram a favor do monarca deposto, Jacob II. Porém, foram completamente derrotados pelo seu sucessor, Guilherme III. Este rei, antes de deixar o país, reduziu-o à submissão, estado em que permaneceu desde então. Porém, apesar de tudo isso, a causa protestante está agora sobre uma base muito sólida. Os irlandeses, que anteriormente levavam uma vida instável e ociosa nos bosques, campos e montes,
e viviam da bandidagem contra os seus semelhantes. Aqueles que pela manhã apoderavam-se dos despojos e à noite repartiam o que saquearam, tornaram-se desde muitos anos um povo pacífico e civilizado. Gostam dos bens da sociedade inglesa e das vantagens do governo civil. Negociam em nossas cidades e estão empregados em nossas fábricas. São também recebidos no meio das famílias inglesas e tratados com grande humanidade pelos protestantes. Fim do capítulo 17.